E a nada dele é Cambeta, Bonado. Agora, esse aí é para 8, nós vamos colocar 8 CPUs. E ele já está com 4. Falta 4 porque estão tentando ver se compra mais barato, porque já faz alguns meses que não tem em Paraguai. Então, estão esperando. A diferença em dólar. E tem vacas. Às vezes, esses que estão perdendo, parece que o negócio é assim. Entre 2.000 para 200. É um desce. Eu estou esperando um pouco desse como. Quem vai pagar isso sou eu. Eles estão querendo aliviar. Mas esse aí já é grandão, ele já tem papo computador, você tá entendendo? São 4 servidores. Não, presta atenção. Vamos você viver, mas com 4 CPUs. Agora vamos pôr mais 4. São 8 CPU. Isso equivale. Pois é, mas vem cá. Isso, processador não é o que as pessoas têm que estar. Não, não é não, eu sei disso. Daí. São 8 coisas. Aqui. Eu sei, mas o tamanho demais, vem cá. Vou falar uma coisa pra você entender. A hora que estiver pronto, são 8 computadores do superior, já pica a turma toda usa aqui. É isso. Cada um é superior a todo mundo. Agora são 8 só. Olha, tem que escrever essas telas. Loucura. Agora, se adivinha o encaixe, como é que é, tem um negocinho, um HD, você põe, entra. Ali tem 4 superiores. Subir. Acho que é comprar mais. Já era ter um lugar para colocar. Então, isso aí que vai conseguir. Agora, esse aí já vai quebrar meu gado por enquanto. Mexer com 4.000 páginas, para não ser lento. Combine, você pensa e faz. Agora, na hora que liga, que ele assusta todo mundo. Um Boeing. Ó, loucura. É mais que carro. Ali tem jeito. Tem que colocar uma geladeira. Agora, esse empate, ele tem, só lá dentro, ele tem 4 ventoinhas. Tem umas desse tamanho dentro do troço dele, aqui, ó. Cada ventilador desse tamanho. Pega vice. Não, aqui, ó. Só ela é um ventilador, são 4 ventiladores. Agora, desse tamanho. Agora, eu sou pedido para o Raptor para ele ver com o que é que ele está mexendo. Tem uma visão de conjunto, a cosmovisão, uma panorâmica. Ninguém usa. Não. Para esse dá vontade de trazer aqui e mostrar para o da sua. Lá tem dá uma aula sobre isso, não entendo mexer, tem isso puxado, não dá adiantar. Mas eu acho que muitos aqui, ó, um dia vão ter que mexer com isso. Principalmente você, por exemplo, empresa, essa coisa. A turma de empresário. Agora, é o que eu pedi para Deus dourar de consumo. Você pensa, ele acha. Você vai piscar, ele acha. Esse aqui é cruel. E aí, desse raço. Agora, a turma de Saiba Mais lá, quando chegou, todo mundo ficou impressionado com ele e depois com o ator. O ator chegou e já pegou a mexer, porque trabalhando com isso. Ficou super assustado. Qual o serviço que eu vou fazer? É o instrumento eu. Então, ele começou a entender. Pô, agora, todo mundo constante, pensar que tinha pego. E pegou alguma coisa lá dentro, estava estragado. Na hora que ligaram, bom, dessa que eu. Ui. São tá das ventoinhas das portas. Agora, vale a pena. Agora, o NARC me mandou um é superior a essa média, todos que vocês estão usando. Ele comprei e mandei para ali. E esse nós vamos pôr na sorte. Nada, não. Vou pôr aqui em casa para servir para essa serva para qualquer coisa que deve crescer comigo. E nós vamos colocar para aqui nas câmeras. Só lá em casa são por isso câmeras. Então, esse computador idóneos, cuidado de tela. Parabéns. Vos foram mas não é possível dispensar um computador desse com câmera, não. É reserva. O computador que mandou é um proje. Esses todos aí, ó, estão no pau dos alquilistas. Agora, esse IBM aí, sabe o cara, fazer a bolsa. Ele tá quente. Esse não berço, ó. Para ontem já andou testando tudo para dentro, para tudo funcionando, ligou. Mas ainda não passou tudo. Tem que passar. Outra coisa, tem que fazer os processos tudo, update, backup.
Aí passa tudo. É isso. Lá tudo é bom. Passa logo e com ela, aí o negócio dá raro. Agora o que eu quero é nadar de braçada, dar uma o oceano parece que em dia sem tempestade. Parece assim. E mas precisa. Escuta, você bate permite? Tertúlia. E a gente, meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aqui o verbete operação dentro da experimentologia. É o complexo de meios operativos combinados com aplicação de medidas supostamente necessárias para a obtenção de resultado específico, seja positivo ou negativo, evolutivo ou regressivo, pacífico ou belicoso, de natureza política, militar, social, financeira ou empresarial. Agora, nós falamos a variável da conscienciologia, operação é uma variável que a gente usa já há muitos anos. A operação integrada, a operação racional, a operação anunciada, a operação surpresa, a operação inclusiva, o transtorno público, o impacto da operação, a operação repetitiva de rotina, a operação como seleção e resolução do problema, a mobilização das pessoas para a operação, o embasamento técnico, o auxílio do voluntariado, a abrangência da operação, o arrastão técnico oficial, a surpreendência da operação, a operação profilática da vacinação infantil, a vida citadina do urbanita, a operação Condor, mortita no Chile. Aqui é Condor, que quase sempre eles falam espanhol. Agora, eu quero dizer também que tem aí uma parte aqui chamada taxologia, tem 7 características básicas das operações mais comuns na vida consciencial moderna. São as mais comuns. E quer dizer que a qualidade do holopenseiro pessoal aparece na razão direta dos componentes pacificadores ou beligerantes. Os instrumentos qualificam o nível cosmoético das operações em geral. Você participa de alguma operação permanente? Já foi envolvido em alguma operação das autoridades? Agora, eu quero chamar a atenção que na proexologia, tem na última linha, tem lá, da proex pessoal, é executar a proex pessoal, tem um D a mais. Quer dizer para vocês, esse verbete é daqueles que ainda não foram completados. Ele tem 31 analogias, mas tem só o máximo. Ô Rosa, você pode mexer na combinatologia, se você quiser, que aí tem coisas que eu não coloquei. Pode trabalhar na interdisciplinologia, na ognologia e na remissologia, tá certo? Agora, quero chamar a atenção de vocês que é bom, aqueles que interessados pelo assunto, ver a bibliografia específica. E ela também é um ponto alto. Na verdade, nós temos 2 máximos aqui, que é na definologia e na bibliografia. O que acaba intervindo são mais. Então, o resto aqui é para estudar e ver aonde nós vamos. Quero lembrar vocês também que no cosmograma nosso, inclusive aqui para o Cabalê durante os 10 anos, nós temos caixas de material sobre operações. E quanto é tipo? Eu estou falando caixa, quer dizer, você sabe aquelas caixas que nós usamos lá? As cubinhas e cubonas, aquelas grandes. Tem muita coisa sobre operação. Só quero lembrar que isso não é assunto que é tão comum, mas do ponto de vista de trabalho da sociedade, é uma das coisas mais comuns que tem. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, eu falei aqui sobre o curso que vai ser dado da Malo Balona, e o processo todo é o seguinte: no domingo 29, das 12 às 14, haverá curso de aprofundamento com vagas limitadas. Mas hoje é a palestra, hoje é 21, sábado, às 18 horas, humor estável e personalidade sensitiva. É a labilidade para psico. Do Audiporta de Paula, contadores associados, do centro da cidade de Porto. É às 6 horas da tarde. Eu vou repetir, humor instável em personalidade sensitiva. Isso aqui, ó,
A Mal está preparando já há muito tempo, é um tema interessante para as pessoas se interessarem por isso. Vale a pena. Uma outra coisa também séria que eu quero dizer é o seguinte: aqui está o livro do nosso amigo, que é para dar para você ver o que é que nós fazemos, dá uma olhada no livro, e João Aurélio já deu parecer sobre o livro aí, com todos os detalhes, vale a pena ver. João Aurélio escreveu com detalhe tudo que ele fez, estudou nesses últimos 3 dias. Igual você ver o que é que você faz. Tá? Uma outra coisa que eu falei, talvez fosse esquecer aqui, é esse livro, Nas Fronteiras da Intolerância. É do maior astrônomo do Brasil, que é o Rogério Mourão, aquele nosso amigo astrônomo. Agora, só para vocês terem uma ideia, tem um lugar aqui que eu falo, ele está mostrando aqui, Nas Fronteiras da Intolerância, é escudo de Einstein, Hitler, a bomba e o FBI, quer dizer, FBI. Então ele fala aqui o seguinte: antes da separação, Mileva, que era a mulher do Einstein, tentou um último acordo. Todavia, as condições impostas por Einstein, 3 refeições servidas atualmente todos os dias em seu quarto, nada de reclamações e nenhuma intimidade, era inaceitável. A solução foi a separação. Quer dizer, o Einstein fez isso para separar dela. Está entendendo? Em 1919, durante as discussões relacionadas ao divórcio, ficou decidido que Mileva receberia todo o dinheiro que Einstein ganhasse com o Prêmio Nobel de Física, 3 anos antes de obter. Nada de orgulho, mas sim, realmente mais tarde ela recebeu o dinheiro do Prêmio Nobel. Foi tudo estudado de casa pensar, com a gota que eles fizessem. Agora que o negócio era branco, era. Esse livro aqui, do Mourão, desse nosso pesquisador, ele é muito sério. Agora, tem muita repetição de certos fatos, pelo jeito que ele mostra a situação, que ele vai e volta, mas ele especificou e ele leu demais esse material. Ele leu diversos idiomas para ter feito isso aqui. Agora, dá umas cronologias muito boas do assunto, para quem se interessa pelo processo do Einstein, a Gestapo, o nazismo, o jurista, da bomba nuclear e do FBI, vale a pena ver os processos dos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa, o que aconteceu. O livro, nesse ponto, ele é rico, vale a pena ver. Ele tem só 176 páginas. Mas e algumas coisas repetitivas, somente o respeito desse processo do Einstein. Ele fala, depois ele se vê obrigado a falar de novo. Ele escreve bem, não tem coisa assim muito atrapalhada mesmo, não. A gente vê de vez em quando que tem umas coisas repetidas da pessoa que não trabalha com a forma. Mas ele escreve bem, é bem pontual no assunto, vale a pena ver. Agora, tem umas coisas, por exemplo, se os puristas forem dele, eles vão achar ruim, por exemplo, uma frase igual essa aqui, ó, ou 2 frases. Enquanto a maior parte dos físicos tentava ampliar o campo de interesse da física para uma linguagem mais matemática, o que permitiria expandir a mente dos pesquisadores para novos horizontes, para que pudesse compreender melhor os fenômenos físicos, Leonard pautava as diretrizes da física apelando para pesquisas experimentais clássicas e lembras pacientes, minuciosas e repetidas. Ele não viu que nessa taça tem 4 paras. Tá certo? São coisas assim, mas isso na minha terra chama-se frescurinha. Eu estou só falando, ele escreve bem. Das coisas todas que me chamou a atenção. Agora, tem cálculo, etc. Tal. Aí isso faz parte de cientistas doidos, né? Os PhD. Se alguém quiser ver o Dio, está aqui. Eu estou só chamando a atenção porque ele aí é sério, já escreveu uma série de livros, de artigos, que é o maior astrônomo do Brasil, tem aí, atualmente. Ele é sério. Agora, por exemplo, na minha terra, tem umas coisas que tem gente que não iria ler e não gosta de ler nada a ver. Por quê? Ele tinha presença com paquinones. Como é que é lá? É Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Isso mostra que tem uma... Como é que é o nome disso? Vocês querem falar? Peso? Nobreza? Monarquia. Monarquia. Sério. Suaidades. Orgueil,
aqui em francês, vamos falar em francês, que esse é muito bom entender, né? Vai entender se ele fala. Professor Valdo, aqui, na frente. Tem a último item da fatologia, quando o senhor coloca a Operação Condor, mortífera, no Chile. Não, eu coloquei A operação acento, mas pegou um monte de país. pegou todos, né? A mais braba foi do Chile, porque julgava as pessoas de avião no ar. No Brasil, na Argentina. Chile com a loucura. Chile foi mãe. O Chile eu estudei isso tudo, por causa do homem parceiro. O senhor estudou o arquivo que foi achado aqui no Paraguai das coisas do Cone, então é para ressaltar isso mesmo, né? Chile. Olha, eu vou te contar. Na ocasião, eu fiquei sabendo Mataram o presidente, né? não é só isso. Sim. Governo Um presidente. atenção. Eles pegavam as pessoas, levavam de avião e soltavam em alto mar. O Brasil iam fazer isso. O argentino. No Brasil fizeram. Não, mas veja, mas eram multidões. Ninguém sabe quem é que morreu, quantos morreram, nem nada lá. O resto foi imitação barata. Entendeu? Agora o Chile, não brinca. Por isso que é que eu coloquei outra coisa. A matriz é o Chile, o texto lá. Aí, de repente, se colocasse no Cone Sul, isso não está marcando o Chile? É de propósito. É porque é mais. Não, minha intenção Foi mais intenso. foi lá, se não tivesse o Chile, não queria Operação Condor. Você está vendo como é que a política, a gente tem que ver o que é que dói? Nada que está difundindo e está repartindo responsabilidade para os outros que são secundários. Não. O caos. Foi mais intenso, tá certo. Agora vê. Então tem que botar o dedo na ferida, né? Vamos agora fazer o corolário desse erro. Isso. E Pinochet? Dele vai falar nada? Eu já falei isso, Pinochet, ele tá coisa do Brasil, tudo isso. Ele é muito pior. De todos esses ditadores aqui, Todo mundo, esse aí foi que matou mais e ninguém fala direito. Outra coisa, a população do Chile, até o fim, não massacraram o homem, não fizeram nada. Tem que chamar atenção para o Chile ou não tem? Não é uma situação. Eu apelo para a consciência de vocês. Professor, não é uma situação parecida com o do Brasil, em que Getúlio Vargas foi um ditador. São 10 ou mais vezes do que isso, com a população que nós temos, o território que tem aqui, era para ser muito mais. Agora o Chile daquele tamanho, é uma esteira só, uma fita que está lá depois dos anos. E matando tanta gente com tanta proporção, não é ela. Então a brinca. Então precisa chamar atenção para isso. Sangue quente, latino. Entende? E outra coisa, Santiago. Santo besta. Tiago, né? Isso. Professor, e na definição, e final da definição, o senhor coloca Financeira ou empresarial? isso, não, natureza política, Política. militar, social, financeira ou empresarial. Aqui na ideia do social é que está colocado uma operação médica, uma operação de saúde, é aqui no social. Porque operação, a primeira coisa que vem assim na mente é cirurgia de saúde, né? Não, isso é bobagem. Isso aí é cirurgia. A operação que eu estou falando é a operação, por exemplo, essa que eles estão fazendo agora. Mas a cirurgia não é uma operação? Mas não interessa, é intervenção. Agora, quem quer que se passe? Essa operação que nós estamos fazendo é uma intervenção social. Por exemplo, essa vacina que fizeram agora, só 21% que apareceu lá. Eles tiveram que colocar até o fim do mês agora. Vocês viram? Mesmo na nossa área. Outra Dos idosos? isso é dado. Dos idosos? Não. Criança. Das crianças? Olha, Vitor. O negócio está errado. Você já acabou, né? Porque primeiro É adiado que o negócio não deu certo. Tá no jornal, em vários lugares aí eles adiaram. Porque foi pouca gente. Muito pouca. Então, isso é operação. Agora, por exemplo, operação aqui em Foz. Vocês querem lugar que tem mais operação que em Foz? Vocês conhecem alguma cidade? Receita. Santa Terezinha não teria metade daquilo. os da fronteira, né? A própria Curitiba não tem operação como tem aqui, cada fronteira. Então é importante estudar o processo de operação. Agora, veja, nós estamos fazendo uma operação consciencial mais avançada, por isso que o próprio mensageiro, operação consciencial evolutiva aqui,
Ontem a gente fez uma pequena intervenção. Fala. Hoje nós estamos fazendo curativo. Ontem Aqui, hoje você me deu a deixa, não. eu não Quem vi. é que está aí, que não está podendo andar, está bem avariada, certo? A gente vai trabalhar com esse curativo. Valda. Ontem foi operação no paracérebro? Foi ontem. É? Ontem não vi. Valda. Foi Eu ia justamente perguntar sobre ontem, o que motivou essa revelação? Qual foi o fato no momento evolutivo? Vocês já estão começando a ficar maduros. Eu quero dizer uma coisa para vocês séria. Eu já falei nisso assim, pedaços, coisas, etc. Eu quero deixar a coisa bem clara. Várias vezes eu já cheguei aqui e falei para vocês assim, olha, eu hoje estou com mais de 70 anos, estou trabalhando com essas coisas a minha vida inteira. Quem quis entender, entendeu. Quem não quis, não tem nada a ver com isso. Não sou dono da verdade, não sou cura-tudo, estou pouco ligando, mas tem uma coisa que eu ligo muito. Nós todos vamos nos encontrar depois que somar. E eu vou ver vocês para-olhos dos para-olhos. Então, eu estou abrindo o jogo com aquilo que eu, nesse meu corpo, tenho uma noção do que é real. E estou passando para vocês. Então, veja, nessa altura dos acontecimentos, que a gente não tem mais nada para esconder, então eu não estou acima do bem e do mal, presta atenção. Nem sou dono da verdade. Mas eu não vou me defender mais de certas coisas, o que tiveram que já acabar comigo, que fizeram esses anos todos. Só no Espiritismo são 42 anos. Eles falaram que eu era obsidiário, fiz isso. Enquanto você estava dando a teta, eu era um santo. Quando eu saí, eu era o Satanás e o anticristo. Me chamaram até de anticristo. Lá no 700 Experimentos, tem lá os epítrocos que eles liberam. Tem Matusalém, uma opção de coisa. São 30, herege. Não, e tinha um que eu gostei demais. Heresiáfica, porque eu nem sabia o que era isso. Aí eu fui ver o que era e gostei muito. A palavra é bacanema. Parece até nome do cara lá, o monarca. Heresiarca, é o monarca. Você está entendendo? Agora, veja. Quando você tem uma vida pública e você está apresentando, isso nós chamamos de verpom, você vai ficar controvertido. E eu vi isso muito cedo. E a turma dos comunistas do Partidão me falou isso tudo. Falei assim, você está falando a respeito da gente, você vai entrar na mesma situação. Nós mexendo com o processo do marxismo e você com o seu problema de personalidade. Quem for estudar a personalidade está perdido. Assim, realmente, se a gente fosse estudar, por exemplo, a personalidade do marxismo, muita gente não teria morrido na guerra. Entende? Teria que estudar o processo do nazismo, estudar a personalidade do Hitler, eles iam ver que o cara era um psicótico. Ninguém ia colocar lá em cima. Então, isso tudo eu já falei muito antes do doutor que estudou psicólogo. Está entendendo? Pelas coisas que a gente viu. Então, vê, depois que passar todas essas décadas e o serviço está aí, eu estou vivo aí do trabalho todo, e hoje a coisa está mais ampliada, vocês chegaram depois de 2, 3 gerações. E eu não quero deixar vocês também na mão, e nem mais tarde, quando a gente encontrar depois dessa vida, vocês vão vir com aquela, por que você não falou? Você está entendendo? Então, eu estou abrindo o jogo, desde já, entendam vocês ou não, é como o negócio da filosofia. É uma coisa com a qual você você pode viver tal e qual. Modo que, vocês entendendo ou não, eu vou viver tal e qual. Não resolve. Entendendo? De modo que eu abençoo todo mundo. Entendeu? Muita doce de leite para todos. Muita sobremesa, sorvete, né? É isso? E outra coisa, tudo aquilo que vocês gostam. Atemoia, manga madura, manga Harden, da boa, da sua área, né? Que é islâmica, manga espada. Não, manga espada é do Brasil. A Harden é pior. A Harden é pior. Já não tem nada. Agora, então, vocês pensam bem nisso. Quando a gente fala, você tem que chegar nesse ponto. Agora, essas ponderações, recentemente, não foram feitas por mim. Foi feita pelo enumerador com a situação toda. Pessoal, melhor se deixar, explica tudo. Agora, gente, tem uma coisa também. Muitos de nós erramos nas vidas anteriores porque não fizemos isso. Não fizeram o quê? Por quê? Por causa do esoterismo, ocultismo, as iniciações, vocês Não fizemos
que é com medo, porque todo mundo matava uns aos outros, aquele negócio todo. Agora, nessa vida, então, eu quero lembrar para vocês, olha, vocês não estão vivendo igual as vidas anteriores. Nessa, já um pouco de abertismo essencial. Pode confiar e começar a falar a realidade, como é que é. Agora, ó, mostra a realidade baseada em fato. Senão vocês estão perdidos, porque senão ninguém também vai admitir vocês. Que o nível de lógica e de racionalidade hoje é maior do que antes. Então, aquilo que eu falo para você, querem me combater? Olha meus exemplos, olha a minha vida, olha minhas palavras, olha o que é que eu tenho feito. Meta o pau nisso, desanque com isso, critique isso é que interessa. É assim que a gente pode caminhar melhor. Agora, esqueça da minha pessoa em si. Não adianta vir fazer aquele argumento ad hominem. Em seu argumento, ad ideia. Vamos procurar o processo da ideia. É esse que a gente tem que procurar, é procurar isso. A neo-verpon. Agora, eu sei que essas neo-verpons, elas são difíceis. Agora, hoje, do jeito que nós estamos falando, se vocês forem estudar tudo que eu tenho dito e as coisas que nós estamos passando agora para os verbetes, vocês podem classificar você direitinho como é que vocês estão dentro do processo de evolutividade. Hoje já tem, para classificar o consensograma, tem a consciência-terapia, tem o processo agora aí da proexologia, tem o processo do parapsiquismo com todos os detalhes e tem o processo de exemplificação. Não só a exemplificação de nós uns com os outros, como também das outras pessoas, igual aquele que chamou a atenção do negócio que eu estou falando de altas personalidades. A hora que eu falei do contrato do Einstein aqui, agora Vicente, fizeram aquela pergunta. Então veja, nós estamos na hora. Outra coisa também que eu quero falar. Antônio, você me deu a relação dos filmes. E você falou assim, não, possivelmente você já viu 51%. Eu fui olhar, só tem 19 filmes que eu nunca vi, e não me interessa ver. Quer dizer, aqueles filmes são remake. Mas é coisa de Hollywood que eles fazem para vender. 81 vi, eu sei por aqui. Agora, 19 eu não vi, não me interessa, porque são esses Shrek da vida, bobagem de crianças, só achei que eu não vou perder tempo pegar. E eles lá eles classificaram em 10 tipos. Esses de 19 que eu não vi, a maioria são desses 2 tipos bobos, infantis e coisa que liberaram. Então, de adulto, inclusive aqueles mais, tem uns de 1931, tem um desses que eu já procurei que eu não achei, que eu não vejo. Por exemplo, você lembra daqueles filmes mais sérios que a gente procurou e que achou? Pois é, aqueles também não estão lá em Hollywood. Tem muito filme mais avançado da Europa que não tem lá dentro. Então, veja, não era 51%, é 81% que eu já vi. Você vê que eu acompanhei essas coisas todas. Agora, eu acompanhei por quê? Devido ao meu processo em Hollywood. Tem uma temporada que... Por isso que eu usava 2 televisões lá em casa, que era para ver noticiário, não me ver filme com a outra, só coisa assim. Quando começaram a ter entende? Os dividir, antes do dividir, aqueles que nem vídeo cassete. Então, você veja, isso tudo é um processo da pesquisa que você vê como é que é. Agora, hoje, são poucos filmes que me interessam. Às vezes eu revejo o filme que eu já vi há muito tempo. Nesses que estão passando, às vezes que eu quero ver determinada cena, mas o que me chama mais atenção no filme é o processo do diálogo. Cada dialético. Tem diálogos que são fora de série. Matéria de... O fato em si, aquilo vale a pena a gente ver. Ter filme, você sabe, é imagem e diálogo. Mais bobagem. Você é imagem e diálogo, ver isso. E ver o roteiro, ver, né, o enredo, o que é que se diz, como é que é a situação. Mas então, vocês estão entendendo a minha posição nessa história, por que é que eu abri no jogo. Agora veja, eu procuro ter uma certa, vamos dizer, educação, estabelecer certo limite naquilo que a gente fala, mas eu exponho a vocês para vocês pesquisar se eu já estou gaga. Lembra que desde a do Rio, quantos anos eu já em São Paulo já falava, olha bem, eu sou um cara careca, de cabelo branco, pode ser que eu esteja gaga, eu estou aí navegando na nega maionese, como o cara falava. E modo-se de olhar, porque arteriosclerose, Alzheimer, idade, tudo isso tem nas melhores famílias. Então, urubu células, a minha ilogicidade. Eu estou dando um jeito de vocês me examinar. Se quiser, eu dou mais detalhes.
me mandam depois. Mas fala. Então a tendência é que o curso intermissivo que a gente fez tenha sido no Pombal, é isso? Foi naquela Já foi um do setor. Depende de cada um. Tem gente que fez curso intermissivo não foi lá. Entendi. Entendeu? Mas Agora, tem aqueles do jeito que eu falei para vocês. Com respeito à minha condição, tinha 3 tipos de pessoas, falei ontem. Aqueles que vieram primeiro, entende? Aqueles que estavam comigo e que eu ajudei a vir, você está entendendo? Mais ou menos na mesma época. E aqueles que ficaram lá. Aqueles que ficaram lá. Porque é o processo do despacho, o Fanuel, é o Dautial. E você comentou ontem, Valdo, que esses que ficaram lá e nasceram depois. Eles têm uma boa parte, vocês todos, a turma de 70 para nós. 70 não, é mais ou menos 65 para cá. Isto segue cronologia uma outra, hein? 66. 66. Ajudou já. Sim. Não, mas vê, esses, uma boa parte. É 60 ou 75? É 65, velho. Esse povo são dos. Não, eles estão contentes. É porque ontem não incluiu, você não incluiu a década de 60. Ontem você falou até 55 e depois você pulou para 70. Aí o povo de 60 ficou na dúvida, mas o que é? Onde a gente tá? Não, e 70, olha só o tanto de gente aqui que tem mais ou menos 30 e poucos anos, que está começando. Vocês não perceberam. Levanta a mão. É bom até eu falar. Como é o negócio nosso, numa vida de 70 anos, como é que é a fase preparatória e a fase executiva? É um monte de gente que está na fase de passagem. Quantos anos eu tenho? Ele é dos mais novos. E ele é da Index, presta atenção. Quantos anos você tem? Mas veja bem. Quantos anos você tem? Aqui. Ele está na linha. Mas não é isso. Entre 30 e 40, a maioria aqui está. Então, por isso que está na hora de falar isso. Entendi. Quantos anos você tem? 33. Ah lá. Bom, Divi, a idade de Cristo. Sim, a idade de Cristo. Fica sério isso aí. Vamos dizer. Fica sério. O que é mais? Só para terminar, ver se eu entendi. Ontem você falou que quando você deixou o Pombal, alguns de nós, o pessoal ficou lá. E deu a entender que depois disso se desviaram, é isso? As pessoas podem ter se desviado? Alguns Foram resolver. ficaram porque estavam carregados. Alguns ficaram porque estavam leves. Os carregados é aqueles que tinham que olhar o negócio do passado, porque ele ainda está com alto conflito. Entendi. Agora, os moços estavam, às vezes, com um trabalho que precisava de esperar mais tempo. Ou devido à genética, os pais na família nuclear, a mesologia, ou algum problema que a pessoa precisava de trabalhar. Então, por exemplo, é aquele negócio, a hora que me perguntasse, mas ó, lá no Pombal, quem é que tinha saído de outro para outro planeta? Então, eu falei assim, ó, aqui que eu tenho certeza, tem o Domingos, tem a Graça, eu já falava isso no Rio. Assim, mas os outros, assim, ó, tem gente que eu não sei que eu deixei lá. Eles ficaram lá, alguns, para fazer isso. Então, por exemplo, muitos de vocês estiveram lá, mas eu não posso, eu nasci ali embaixo, porque eu não vi. Eu não vou atirar no escuro aquilo que eu não vi, eu não sei. Eu estou falando mais ou menos as coisas Entendi. que eu, ó, Vivenciou. a coisa junto. Você está entendendo? Então, não é que eu vou saber. Vocês, por exemplo, eu não sei. Mas agora a gente vê, tem muitos que foram. Agora, por exemplo, o Domingos foi por causa do negócio dele, que ele era tarado para a situação. A Graça eu sabia porque a gente já estava seguindo as coisas dela já há algum tempo. O negócio já vinha mais ou menos no início do século, da Velha Época. Então, tinha que ver como é que ficava, né? Então, a gente viu. Agora, de modo geral, eu não sei se isso ficou mais ou menos claro aí para você. Valdo, em cima dessa pergunta, tem tarefas que nós poderíamos estar desempenhando lá no Pombal que a gente está fazendo igual aqui? A maioria foi feita aquilo que a minha mãe fez, ou que eu fiz também. Eu coloquei uma opção de coisa e está igual. Você acha? Onde é que vocês já viram uma mega mesa igual a minha? Já viram em algum lugar? Fala. 21 metros. Sabe o que é mega mesa? Aquela mesa lá que está lá. Marcos. De onde é que eu tirei isso? Pombal. Disse lá. Hein? Tá.
Teve coisa, o Tancredo, aqui, o Tancredo eu fui lá porque era para ajudar, eu não falo lá na Progressão. Entendeu? Eu tinha experiência bem. Agora o tal mal falou assim, ó, vamos botar, que esse aí é colega, bom, eu fiquei na espaço dele. Agora veja, ele mesmo falou na ocasião, quando ele ressomar, ele vai aparecer aí, você é capaz de você ver quem é o Tancredo. Eu, para mim, está por aí, não sei aonde. Eu desconfiei de uma pessoa num determinado lugar, mas depois a família mudou a pessoa e disse o que quer que esse rapaz vai fazer, ele é um homem. Eu sabia que era um homem que viria. Tinha um que apareceu, mas eu não sei. Mas você está entendendo mais ou menos a situação? Entendi. Mas então muito trabalho que a gente fazia lá no Pombal é o mesmo que a gente deve desempenhar aqui. Uma boa A parte tendência. das pessoas faziam o reverso, faziam o simulado. Sabe o que é? Dizer que tem um júri simulado, se é da minha mãe, é isso que ela trabalhou muito. Mas uma vida simulada, que é o Tancredo fez lá, e eu expliquei isso por lá. A simulação da vida. Agora, eu fiz isso tudo com as minhas coisas. Entende? Uma opção. Agora, nós estabelecemos lá, que é aquilo que eu falo para vocês. É feito como se fosse uma maquete viva. Entende? Mas Que é o problema da transfiguração e o modus pensar, que é a forma de pensamento. Então, nós fazíamos isso tudo. É tanto quando apareceu lá as coisas de Star Wars, Star Trek, que tinha lá um local para o cara fazer isso, assim, ó, esse cara tá na cara. Ele está reproduzindo tudo do jeito que é. É justamente. entendi. Agora você podia explicar, assim, que você ontem comentou eu até perguntei para você, as pessoas que estavam lá todas passaram por curso intensivo, você falou: "Não, que a pessoa está no Pombal não significa que fez curso Porque o intensivo". Pombal ele tinha de tudo. Tinha de tudo. Isso é uma fraternidade. Isso. Tudo quando, numa Comunex, quando ela avança mais, ela não tem nada de olhar Se fez ou não ao fez, para a você pessoa, não existe isso, é a mega fraternidade. Então lá tinha de tudo. Mas agora, teve um tempo, devido ao nosso trabalho da Reudex, a turma do Transmentor e outros mais da Monja, praticamente monopolizou o Pombal. Você está entendendo para que é? Dominou a situação toda. Por isso que agora eles fizeram uma comunidade já adstrita ao nosso. Isso para dar o reforço aqui. Isso é aquelas energias de reforço. O Interdur de parte é o reforço para a sua passão para direto. Eu falei isso, eu disse, né? E o interlude ele tem um prefeito? Não, ele é melhor do que o Pombal. Ele já tem uma opção de coisa mais avançada e tem uma opção de coisa que era assim, Prefeito. mais primária. Não, tem tudo, sempre tem. Você falou assim, que tem a equipe uma época tomou conta lá, Transmentora, a Monja. No interlude Lá já tem, eu não sei exatamente. tem uma outra equipe. Tem um conselheiro. Agora, eu vi que as coisas já tinham muito melhorado, a hora que o AIE começou a trabalhar aí, essa coisa toda. Fez ponto todo. Agora, está aparecendo gente nova, né? Que alguns também que trabalhavam lá, eles estão vindo para cá. Vão ter aula para cá. Agora, ó, eu vou abrir o jogo para vocês, uma coisa também que eu não falei nada. Eu falei para vocês que 16 foram para a China, tá bem? Pois é. Havia alguns desses que eram lá. Nossa. Entendeu? Agora, quando eu vi que eles iam, é porque o negócio já ia mudar tudo o Pombal. Foi aí que eles devem ter começado a pensar em fazer a teoria do efeito. Mas você está vendo que vai estar tudo lógico, tudo tá entrosado, tudo certo. Não tem nada. E outra coisa, obedece uma paracronologia que não obedece ao nosso calendário gregoriano. Entende? Mas olha, o que você queria? Fala bem. Com essa maturidade para você falar, começou a falar, você podia estender mais, eu não entendi o que seria o foco disso. Vocês estão mais maduros pelo seguinte, depois desses anos todos, e a gente tendo aula e debate aqui diário, vocês estão começando a ver isso. Eu trouxe também uns temas que são mais avançados, que nós até fizemos, você lembra? Eu pedi para a Ivanilda para separar isso, etc. Hoje já tem, no meio desses 1000 que nós já temos, uns 50 temas, principalmente os processos de parapsiquismo com a multidimensionalidade, principalmente a estatisticologia como Comunex. Então, as relações que tem nessa vida, o processo de evolução,
com referência a Seriexologia. Isso também, vocês hoje estão tendo uma visão que antes a gente não tocava nesse assunto. E outra coisa, nem espiritismo, nem o orientalismo, nada disso, eles tocam certas coisas. Igual, por exemplo, o caso que eu falei sobre a personalidade consecutiva, do jeito que nós estamos analisando. Vocês têm que olhar, é o processo técnico e lógico daquilo que a gente está falando. O que nós estamos escrevendo? Olha a lógica. Não, e o problema, por exemplo, da Freeman, é umas coisas que são bem transcendentes em relação. Agora, você já tem capacidade de ver isso. Uma outra coisa, vamos falar franco. A maioria de vocês viram o que é extraterrestre. Caso da. Nós recebíamos os visitantes, que é aquilo que a gente chama de visitologia. O Pombal tinha isso. Chegava aquele monte de gente assim, você viu uma esquadrilha. Tá tudo volitando. E era esse povo. Entendeu? Tinha muita gente do canto jeito. De vez em quando via. E havia aquelas trocas, os câmbios. Então, por exemplo, eles visitavam aqui, você ia visitar outros lugares lá também. Agora, o que vinha era só entre consciências. Geralmente eles não colocavam consciência nesse assunto, porque senão ia embolar o medicamento da pessoa. E olha, mas. Não, só para entender, você falou que quando você ressumou, você deixou parte da turma, né? E essa turma ressumou depois até Pessoas iam tão mal com o enumerador e a turma falou: você tem que voltar lá agora para ver o que aconteceu. Para mim, foi aí que eles começaram a cortar as ligações. Foi a hora que eu vi que só tinha uma das enfermeiras que eu deixei lá, os bichos que eu conheci lá que vi, e tinha um doente que me chamou a atenção, que ele ainda estava lá, ainda estava ainda um pouco alterado. Mas ele tinha muita gente que tinha intercedido por ele, com um monte de condições, e o homem ainda estava lá esse tempo todo. Já fazia décadas que eu já tinha deixado. E você falou que parte desse grupo ressumou após 70. Como é que fica a parte do grupo que a gente também já estudou algumas personalidades que estavam envolvidas na década de 50, 40 com o processo político de Brasil? Como é que fica esse... Esses, muitos foram assistir por lá, mas nem tinha curso de PVC. Igual o caso do Marco Almeres, você está entendendo? O caso do Bucilino, entendeu? É o caso do nosso amigo lá, o seu amigo, lá do Rio Grande do Sul. Sim, mas tinha gente de nós também que estava ressomado nesse período. Não era consciente, estava no Tinha Pombal. gente que estava ressomado, mas nem muito antes disso. Está entendendo? Que estava precisando de assistência, com opção de projeto. Agora, esse trabalho aí, foi caro para essas coisas todas, 1.600 vai para o Massa para cá, você tem uma ideia. Tá entendendo? Mas, 1651 foi aqui lá. Mas a coisa séria mesmo, é século XVIII e XIX. Praticamente quase que cheios. Entendeu? Eu estava, sim. Esse aí é o negócio sério. Eu e outros, porque tem outros que vão para a gente. Inclusive, apareceu nessa ocasião um monte de reis, tá? Foi aí que apareceu. Desses 17 tinha. Por isso que eu falei que eu conhecia, lembra? No meio desses tem uns que eu conhecia, por causa disso. Agora, vocês têm que lembrar que lá, os 16 tem 4 evoluções. Eu tenho certeza, não sei o resto, não sei como é que é. Só para entender, por exemplo, o meu caso, né? Eu, com as relações lá da coisa do JK, você acha que eu acompanhei isso dos bastidores ou lá diretamente, naquele período? Não, você viu alguma coisa extrafísica. Tem um monte assim. Não estava diretamente lá, então. Não. Agora, eu acho que algum dos caras que estavam lá, ele deve estar começando a voltar agora. Que eles estão se existindo. Igual o negócio do Jofer, sim. Entendeu? Mas eu acho que ainda não vieram. Eles ainda vêm. Tem uma parte desse povo também que tá vivo ainda. Então tem, de repente, um trabalho está sendo feito com esse pessoal, né? Pré-consciex. O grosso mesmo já falou. Né? Acho aí. Agora, o que eu vejo, assim, tem gente que é culpa do cara dói. Sim. Tem que desmontar isso aí, já não sabe como é que é. Mas é essa turma. Agora, o que a gente vê é o seguinte: aqueles que se liberam um pouco da política, que não tem tanto rabo preso, sabe como é que é? Eles vão fazer curso de medicina. Mas os outros que nós estamos ouvindo, não dá. Agora, você tem que ver. Vocês vão ver isso muito daqui para frente, na evolução de vocês nas próximas vidas.
eles vão ter muito contato com gente que não tem curso superior, a maioria. E haja paciência e caldo de galinha, né? Para entender, para superar, para ter mais compreensão. Isso vocês podem esperar. Só para fechar, então, essa relação então dos processos de Brasília com aqui a Conscienciologia é mais para trás, então, as conexões, é isso? Negócio bem de longe. Escuta, você já pensou o que a gente não fez sobre o processo da escravatura do Brasil? Sim. Já viu o que é ter os negócios do Wagner, que trabalhava desse? Ele é um que ensinou lá. E a cidade do Juscelino é a cidade de escravos, né? Totalmente. Diamantina. Outra coisa, eu nasci aonde? Minas Gerais. Agora, ainda bem, no área lá de Ouro Preto, Sabará, das cavernas. Teve contato com o José do Patrocínio? Atuou com ele ali, alguma coisa? Algumas coisas desse fogo todo. O que é que eu, como os primeiros eu coloquei aí? Eu chapa, ou eu sou chapa dele, né? Então, sei bem. Você se vira. Agora, pensa só, a escravatura. Tá certo? Outra coisa. Eu estive aqui, mas foi há desses 200 anos, tá certo? Pensa bem. O negócio tudo é esse, a época do Império mesmo, Salvadejo, né? E outra coisa, origem portuguesa, o negócio e tal. Por isso que é que eu nasci numa família, o meu avô era da turma de português de Tiubi, que é perto de Belo Horizonte. Então eu não sei qual a geração portuguesa que eu sou, mas eu sou. Olha, vocês olharam bem a minha irmã, é com a portuguesa perfeita? É em português, igualzinho todo mundo, igual no Portugal, igualzinho. Tá vendo? Agora, mesmo o meu processo, por exemplo, de rosto, olha o meu filho, desde com toda a influência alemã, ele tem muita influência portuguesa, vira a cara de cavalo, português. Sabe como é que é? É dos mais avançados em matéria de eugenia, isso aí. É o Dolicocel. Tá vendo? Observa que você não vê. Aqui tem vários Dolicocel, bem claro. Olha lá, um clássico aqui do Dolicocel, olha lá. O Duarte. Vira de costa para vira para frente. Olha lá a cara dele. Ó. Se vocês querem estudar o Lombroso daí, não é creditoso, tá? Então, o grande neto. Qual? Calma. Dessas consciex que ficaram lá depois que você ressumou, elas tiveram como te acompanhar enquanto consciência aqui e elas consciex lá? Em função do curso emissivo ou não? Como assim? Por exemplo, tem uma turma que ficou lá, que você deixou, e você ressumou. Muitos vídeos que eu fiz, movimento espírita, que eu falo. Então, como é que isso era aula? O que era isso? Fazia parte do planejamento da próxima vida? Fazia para ver que vocês estão me perseguindo há muito tempo. E eu perseguindo vocês. Não. Até a segunda parte, vocês estão entendendo? E eu perseguindo vocês há muito tempo. Eu não sei quem começou primeiro. Mas agora, veja, vamos só entender. Isso que é fazer. Eu chego lá, falo uma opção de coisa para vocês, vinham aqueles professores maiores, etc., e falavam. Aí eu saio primeiro. Aonde quer que me dê a curiosidade? Aonde? Na cabeça de vocês todos. Então, vamos ver o que ele está fazendo. E parou aquilo tudo. Vamos ver o cara, o que ele está fazendo. Agora eu quero dizer. Querer bom lá. Aqui. Todo mundo. Não está entendendo? Então, muita gente viu isso. Eu sei. Entendeu? As coisas que haviam. Agora, há determinados pontos que são assim marcantes, né? Do ponto de vista nosso, a coisa mais séria marcante foi lá em Barcelona. Um dia que alguém estava lá naquele dia lá, que eu falei assim, ó, tem isso aí que aconteceu, que eu acabei de ver, eu vi de dia o troço. Houve a transfiguração, então eles fizeram o cotejo, esse aqui com aquilo lá. Aí eu lembrei do negócio todo junto. Era aquilo que acontecia. Agora, gente, o que vocês sentem mais, hoje, ainda bem que vocês não sentem, mas o que vocês sentem mais de Kutuveloma é justamente a paz interna da consciência. Isso a gente quase não tem por aqui ainda. É o que a gente está procurando alcançar, mas é tanta bobagem que vocês arranjam. Simbólico de campo,
e pisa nos próprios pés, é um negócio difícil aí. Mas, por exemplo, lá havia isso. Então, esse nível de fraternidade transcende o processo de emoção humana que a gente tem aqui. Vocês, muitos de vocês, já sentiram isso num determinado nível, já tem intenso, que não é de julgar fora, pai, você está entendendo? Mas vocês têm dificuldade ainda para acessar essa condição. Essa aí é que é a central da mega fraternidade e da fraternidade. Tem certo, meu pai. Tem arremedo. É por isso que eu falo aí, explica aquele negócio, né, que é a listagem. Euforia, primeiro, né? Ciblien, extrapolacionismo. Só para vocês terem uma ideia. Agora, veja, se vocês acertarem a coisa, começarem a cumprir mais suas proex, vocês vão sentir isso com você. Agora, não adianta dizer que eu estou fazendo calar a boca, não é nada. O problema é da pessoa. Você quer ou não quer? Problema, ó. Aí já não transcende a nossa gerência ou ingerência. Não resolve mais. Isso é pessoa. Vocês estão entendendo, né? Então, por exemplo, era isso que eu sentia a hora que eu falei assim, não, mas não pode eles fazer uma coisa dessa com meu irmão, essa coisa toda. Aí o negócio, aparecer tudo na minha peta, agora eu aproveitei. É mais embaixo, o negócio era muito antigo. E eu não. Eu querendo que tudo fosse harmônico. A hora que tinha, por exemplo, a minha turma do Deixa Disso, que uma opção de coisa era muito, muito pior que o Antônio. Entendendo? Muito mais poliano que vocês poderiam pensar. Mas tudo para equilibrar a situação dos males menor. Quantas vezes eu não falei aqui para muita gente nossa da CCCI, seja poliana. Isso é uma bênção. Para você é o máximo. Que a maioria tem ainda dificuldade para isso. Se já alcança o nível, já está ótimo. Agora, eu passei por isso. Essa é a vida mesmo. Uma opção de condições para ver como é que é. O cara do meu pai, a hora que vê o negócio com o banquinho na minha cabeça, eu risquei aquilo do mapa, não dei valor para você. Não muda nada. A minha observação a respeito dele é a mesma. Tá vendo? Você tem que superar essa transcendência é que precisa. Agora vê. A questão lá da monja, a hora que aparecia a anja lá atuando, e via aquele negócio, aquilo me dava, não, mas o mundo meu é esse aqui. Esse tudo, vocês, muita gente deve ter sentido. Vem aí, vem a Malo, começa a rodar, ela é cantora, roda por todo lado, anda com tudo quanto é artista, ela começa a sentir o negócio. É assim do estrangeiro, instala aquele negócio todo. Vocês estão entendendo? Agora, isso aí dá. Então, veja, não pode ter muita coisa para quem está mais ou menos. Você dá, em vez de ajudar, pior. Então, veja, quanta gente que divide tem uma reação a favor, tem uma reação contrária. Assim do estrangeiro, justamente a reação ocidental. Na hora que devia de pegar o lado bom, a pessoa vê uma bobagem, fica instalada naquilo, que é o problema que eu chamo da priorismose, a iteneurose, você está entendendo? Ela fica fixada. A ideia fixa, entende? O monoideísmo. E ela não consegue escapar. Ela fica presa. Agora, isso é uma lástima. Isso é uma lástima. Voltando ainda à questão dessa turma que ficou da década de 70 para cá. Você falou que teve uma turma que ficou, que estava mais leve, e o pessoal que estava mais carregado, que era mais no sentido de conflito íntimo. Qual que é o reflexo desses perfis aqui agora que o pessoal começou a chegar? Olha que a pessoa tem conflito com o processo, principalmente do temperamento dela. Isso indica que, teoricamente, ela estava mais para a turma dos carregados, seria? Às vezes, mas isso é aqui, não adianta pegar muito por aí não, porque às vezes a pessoa estava atendendo com CX que estavam pior que ela, na mesma linha, mas pior que ela. Esse me entende, isso aí agora você já está entrando em detalhes de olhar a música. Então, por exemplo, tinha consciências, tá? Que era do mesmo grupúsculo da pessoa, mas que ela precisava de ficar para poder sustentar aquilo. Como fosse uma liderança, uma assistência. É o processo do amparador. Então, muitos de vocês que estão com um problema aí já foram amparadores lá. Agora chega aqui e dá uma banana para ele. Esse que dá vontade de pegar a orelha e puxar. O que ele vai fazer?
Você entendeu? Tá, mas aí eu queria entender só uma relação. Esse pessoal que estava mais leve, teoricamente, estava mais amparado do que esse pessoal que estava amparando. É que a ficha estava só com o problema dele, mas ele estava mais ou menos equilibrado e não tinha mais atenuante e agravante no processo da ficha. Esse, então, foi liderado logo. Entendi. Agora, veja, não é bem liderado logo. Deixa eu falar isso aqui logo. Não é bem isso. Eles se liberaram logo, porque ninguém forçava a barra. Não, vamos ver. E a pessoa, então, ela se ajustava àquilo que aparecia, às oportunidades que havia, principalmente do ponto de vista dos affairs multiexistenciais, você está entendendo? Divido o quê? Rapport. Qual é o nível da pessoa? Qual a ligação dela? Isso é que tinha margem. Então, é difícil você colocar por aí, não adianta generalizar. Se isso fosse, eu ia, então, estabelecer vocês aqui, cada um num campo, não adianta. Não, mas assim, só que eu queria entender. São muito grande. Mesmo esses que estavam mais carregados, né, eles chegam num nível, para que chegasse na condição de que eles ressomassem, eles tiveram que chegar num nível mais ou menos Isso é homeostático. igualzinho aquilo que eu falo dos inversores E reciclantes. é só rota. Pensa bem, aqueles que vieram primeiro, você está entendendo? É o contrário hoje, não são os inversores, são reciclados. Mas veja, eles, às vezes, é que bancam os inversores do ponto de vista da evolução. Porque eles vieram primeiro que o método, a ficha era melhor. Agora veja, eles tinham mais coisa para fazer junto com os outros e também eles não puderam estar esperando do jeito que eu fiz 2 gerações. Você está entendendo? Tiveram que levar a coisa para frente para não perder a oportunidade, principalmente das companhias. Então, cara, a gente tem que nascer no Rio Grande do Sul, negócio todo, e ver as coisas, porque senão vai criar problema. Você está entendendo? Ele é um cara assim. Agora veja, todos vocês que estão assim mais perto já tiveram muita experiência disso. Alguns gostam de pôr muita mão na massa, outros ficam mais receosos. Alguns são mais neofílicos, outros são mais neofóbicos. Isso tudo a gente tem que ver como é que funciona. Agora, tem uns que viram as coisas e outros só sentiram, viram o galo cantar, não sabia onde, mas seguiram o caminho. Uma prova disso, lá, o Alex. Ele, rapazinho, por que é que ele teve do meu lado? Pai, mãe, tudo aí. Como é que é isso? Não é muito esquisito? Como é que você vê uma coisa? Ele é um caso típico, outra coisa. Lá de casa, ele é igual meu filho. Yes. É muito estranho. Agora, então, veja, ele pescou a coisa. Agora, o problema dele é que ele sempre teve uma tendência assistencial. Mas ele precisava trabalhar mais no processo de administração. Eu falei para ele isso desde o início. Agora, na assistência, ele era muito coreano quando ele chegou. Quando ele era na adolescência, era demais. Você está entendendo? Cada coisa que ele fez, eu entrei na hora que estava querendo fazer, estava fazendo uma coisa séria que ninguém estava querendo entender. Foi assim, não, o negócio não é esse. Foi aí que eu entrei na escola. E aí começou tudo. Quantos anos você tinha? E essa tendência também é repetida na questão intrafísica aqui, quando você observa que numa família um se liberou antes para trabalhar com as coisas e o outro foi enrolado em casa. Não de vida-criação, é o processo da genética. Eles se repetem porque na hora que vai pegar a turma do passado, você está entendendo? Através do renascimento, da ressoma, ele tem toda os abalos do choque do renascimento. E aquilo então mexe na questão não só da genética, da resologia, eu estou vendo da criação, e é isso que eu falo lá naquele caso nosso particular. Isso aí foi agora vocês têm que liberar disso. Na hora que chega num ponto, a pessoa, lá pelos 26, a pessoa já começa a se liberar dessa história, para não ficar presa. Então, quase sempre é o seguinte, aquilo que teve que ajudar, ajudou. Aquilo que não tem agora já passou a oportunidade. Vamos para outro. Então muda o patamar. É por isso que a turma fez essa migração, mais de 500 pessoas para cá. Entendemos?
Aí nós vamos começar a entender. Por que uma pessoa do exterior vem para cá? Só por causa das águas da catarata, que ela gosta de beber água, é isso? Não é. Entende? Então, mas Então, não é por aí. Agora, outra coisa. Só de chegar aqui com a situação toda do jeito que é, e vocês terem esse nível de equilíbrio, de sentir já alguma coisa, o homem percebe, já mostra que a ficha está boa. Se essa ficha não tivesse boa, gente, eu não ia falar nada aqui. A média é boa, senão eu não ia falar. Outra coisa, eles não deixariam eu falar. Entende? Os próprios amparadores iam me cortar a possibilidade de. Agora, veja, eu estou falando tudo com anuência. Tem o beneplácito. Nihil obsta, né? Na situação, você está entendendo? Você vê, o transventor que era aí agora, não isso tudo. Chancelou a situação, é a ratificação. O nome é validação, né? Validação, é isso? A Cris não está aí, né? Não, a Cris, validação, você está de acordo? Deixa eu falar aqui com o membro do colegiado do Pampiliano. seu Val, tô aproveitando essa questão que você falou da migração, né? Pelo que o senhor contou, a história de que quando o senhor voltou em Pombal, muitas pessoas já não estavam mais lá e que depois a própria equipe da Monge do Transmentor formaram a Interlúdio. Então existe um movimento paramigratório também. Se uma comunidade. Levar lá, né? Pois é. O Talmal depois me falou. Não, é bom para você tirar suas ilusões a respeito do pouco que você pensou. Dispensa. Ele quis falar dispensa, ele mesmo usou mais ou menos a expressão dessa. Dispensa quer dizer, não pensa igual, impensa. Você está entendendo? Pensa, tipo, é a antipersonalização, é o contra-pensando que eu falo. Então, pessoal, não pensa mais, porque não existe mais isso que você está pensando. Agora, o enumerador que falou com ele, leva ele lá, para ele ver que hoje ele vai encontrar as ruínas do que ele deixou. Em matéria da parasociologia, era ruína mesmo. O que eu encontrei era muito pouco. Entende? Eu cheguei e falei assim, para que deu pouco, pessoal? Todo mundo já foi. Agora tem o fulano, eu falei assim, eu lembro dele. E tem aqui, seus bichinhos aqui que ainda estão aqui. Que aqueles eram do meu parabiotérico, o negócio todo. Sabia lá, a mãe e o filho, o bichinho, tudo do meu jeito. Eu falei assim, vem cá, não, é porque você sabe, eu sempre gostei deles. Então eu estou aqui, eles deixaram que ficasse aqui. Assim, e o resto? Não, tudo foi embora. Aí Mas- sabia, por exemplo, a tal Pantera, que aparecia com um casal, eu fui lá, meu Deus. Mas o Pombal existe ainda. O Pombal existe. Existe, mas agora, o outro é outra turma, outra equipe, Sob nova direção. sob nova direção. Está lá na entrada. E depois dessa vez que o senhor voltou lá, Agora a entrada é no ar, assim, ó, que você entrada por cima. e o senhor voltou lá outras vezes, depois dessa vez que o senhor Não, foi? eles mesmos falaram, ó, não adianta ser isso, você já viu. Agora eu cheguei lá, olhei aquilo tudo, né, deu aquela coisa, né, o processo isso que eu chamo aí da retro, né, retro alguma coisa, que é a para-saudade, né, da história toda e tal, vamos, senti o negócio todo, agora vim com a força toda, aí comecei, sentei com calma para ver o que ia fazer depois dessa. Essa minha viagem lá foi traumática. E o senhor pode Tá. dizer o que o senhor Eu não fez esperava depois isso. dessa? Eu estava querendo ver há muito tempo, eles não permitiram. Agora depois o Talmal perguntou, você está vendo como é que você não podia ir lá antes? Então, e é essa experiência. Isso que eu não vou contra, vocês deram conta que tem algum motivo. Agora, nesse caso aí, o problema era nisso, de vocês. Eu não estava preparado para aquilo. Era o negócio do filme americano. Não, eu ainda não estou preparada para ir para New York. Não, ainda não estou preparada para casar. É assim que as mulheres falam, aquele negócio todo. O homem, né? Não estou preparado para ir trabalhar no escritório em New York, Manhattan. Não dá. Mas depois dessa experiência, isso lhe ajudou em quê, assim? O que isso contribuiu, assim? Como é que é? Essa experiência lhe ajudou em quê depois? Ajudou para eu vir daqui para frente. Aí eu comecei a olhar tudo em torno de mim. Quem é quem? Esse povo está chegando aqui. Como é que é isso? Comecei a dar muito mais valor, porque é o seguinte, eu estava esperando, o povo não aparecia, então aí eles que falam, olha, está começando a aparecer, é bom você agora ficar mais alerta, atento. Foi por isso.
Eu fui levado. Agora, eu virei para ele e falei assim: vem cá, quando eu mudar, eu vou fazer o translado desse negócio. Nós vamos fazer. Quando você fizer o translado, nós fazemos daqui. Você já vai fazer um translado baseado na inspiração daqui. Pós-interlude. Interlúcio, então. Então, esses movimentos migratórios que acontecem aqui no intrafísico, todos eles são inspirados extrafisicamente? Como é que é essa relação? Olha aqui, é aquela, não é que é aquela coisa que eu falo, os vivos e mortos. Os vivos dirigem os pseudos Cada vez os pseudos mortos nossos. dirigem cada vez mais pseudo-vivos. Isso é da antiguidade, você sabia? Uma outra pergunta. Ontem o senhor mencionou que o Pontes de Miranda foi uma das personalidades que estavam no Foi, Pombal. passou lá. Aliás, o pouco que teve, mas nunca pude explicar essas coisas, porque ele não tinha acesso. Mas o senhor já disse também que ele era uma personalidade Os jesuítas, você sabe? de quê? Jesuíta. Jesuíta. É o rabo dele preso. Falando na linguagem dele, a culpa do cartório. Mas você já mencionou também uma... Você vê como é que nós estamos nessa toda. Agora, vê, o Jânio. Pensa bem, coloca o Jânio dentro desse contexto. Pontes de Miranda, Jesus. Tudo a ver, né? Minha cara, isso. Cara, é impressionante, ninguém foge da sua realidade. Não adianta. É igual ao meu caso, eu falo as coisas para vocês, vocês entendem ou não, problema de vocês. Cada um vai ver, quem viver, verá. Agora, o melhor é isso, eu tenho... Não, quem ressomar, vai para olhar. É isso que eu falava lá. No início, lá nos cursos avançados, eu chegava a falar isso. Quem ressomar vai para olhar. O problema todo dele. Agora, você já tinha mencionado que ele é uma personalidade que não tinha um curso permissivo, né? O senhor mencionou isso uma vez. Ele não participou. Ele não participou. Agora, a presença dele no Pombal foi mais como assistente, como assistido? Assistido. Ele estava mais lá Palmeiras e bem. na condição de assistido. Agora, ó, o Mário tinha mais sensibilidade que ele. Foi por isso que o Mário, eu muito pequeno, ele viu as coisas comigo. Alguma coisa bateu nele. Confiança que eu tinha em mim, aquela coisa, eu me esqueci. Ninguém entendia aquilo. A diferença de idade é muito grande. Porque eu fui para lá com 12 anos. E uma hipótese é que o Pontes, onde o senhor falou que algumas pessoas estavam enroladas com o processo da administração, terras, administração política, direito. O processo do Pontes era mais ou menos nesse sentido, de estar enrolado com a questão do direito, religião, tinha alguma coisa assim? Política. E junto com a igreja, por causa do jesuíta. Que ele tinha até hoje, né? Parte lá do direito canônico. Você já viu os negócios dele? Eles pegam os jesuítas, viu? O negócio é do mais sério, eles pensam. Tem raízes mais profundas, mais antigas. Tom. Mais extensas. Coisa mais séria. Agora, só uma coisa. Por que ele era erudito e intelectual daquele jeito? Em função Foi muito tempo da desde igreja. que tinha, que eram os caras que estudavam. É que tinham acesso ao conhecimento. Tinha os livros na mão, tinha o silêncio do convento, um milhão de coisas. Ele era universos, ódio. Ele era hierárquico em certas coisas. Uma vez, nós estávamos num restaurante e ele estendeu a perna, assim, ele usava a bengala dando fim da vida, ele estendeu a perna. Eu olhei para ele e vi divertir a situação, como é que era, do passado dele. Agora você via aquele mesmo assim, no fim da vida, com o negócio todo, a pose do processo, o aplombe, estava ali. Entendeu? Tá muito engraçado. Ele teria tido uma posição de destaque na parte religiosa, no clero? Ele tem coisa na história, não conta isso. Tem nome aí, muito história. Você tem que lembrar que tem um busto aí, Pontes de Miranda aí embaixo. Rivaldo, outro dessa turma dos jesuítas e da ala mais progressista da igreja no passado, no século XVII, XVIII também, acho que é o Germa, né? Porque até hoje ele está bem envolvido com essas questões de jesuítas, né? Ele sabe. Expliquei para ele, não. É. Vou pensar. E outra coisa, veio da Colômbia. Colômbia que fica perto da Holanda, que o cara falou que esse cara nada ali. Essa Colômbia fica perto da Holanda, né? Que merda! Você tá falando uma coisa bobagem, esse cara nada. Colômbia é aqui, na América Latina,
Que isso? Vai colocar a gente pro fim do mundo. Seu Valdo, nessa questão do Pontes de Miranda, dava para o senhor fazer uma comparação para a gente? O Pontes, ainda enrolado, não pôde fazer o curso intermissivo. Nós, do direito, fizemos. E aí tem lá o transmentor que estava na frente de todo mundo, foi do direito. Eu tenho que lembrar que tinha uma das raízes, eram os jesuítas. Agora, você sabe quem são os jesuítas? Já estudou alguma coisa da história? Muito pouco. Então vai estudar. Depois a gente conversa. Mas eu queria voltar. Escuta, não. O que é que tinha jesuíta e antes do processo, a Inquisição, como é que é? Quem é que era o cara lá da Inquisição? Torquemada. Que ele era? Não sei. Dominicano, não sei. Pois é, mas junto de quem? Como é que era? Tá cheio de jesuíta no meio. Outra coisa, quem é que era espírita aqui durante muito tempo? Quem é que se comunicava? Os padres se comunicavam, não era tudo jesuíta? O Graciano também, Valdo. Isso nas sessões. O Baltasar Graciano também, jesuíta. O Graciano também. O íntimo do Lastanosa, o Graciano jesuíta, que foi perseguido e foi morto. Você acha que o Graciano chegou a viver no Brasil? Depois? Você pensa que é você que veio para cá primeiro? Não. Por sorte, não. E abrir um caminho. É tudo isso. Valdo. Aqui, Valdo. Aqui, ó, Valdo. Aqui, ó. Aqui, Valdo. Essa aqui. Agora tem quatro faladores aí. Valdo, eu com 33 inicio no Greenvex lá de Florianópolis, o Loche no Greenvex do Rio, o Pedro lá com 33 no Greenvex de Brasília. E assim, desde o início do Greenvex. Esse Greenvex, quando ele inicia, é uma operação para esse nosso encontro hoje aqui? Agora, a operação é baseada na questão que você estudar a inversão existencial do curso intermissivo. Muitos ficaram lá porque, de início, vamos dizer, ficou enrustido. O processo da inversão existencial começou a criar problema político na cabeça de muita gente aí entre vocês, mas lá. E sem reciclante nenhum, só devido ao problema do passado. Os negócios do Rousseau, que é a coisa toda, um caso bem evidente disso tudo. Então, a hora que a pessoa não abre mão do processo egóico, ela vê o processo coletivo, aquilo restringe tudo, ela se fecha em copas, não é fica. Então, o problema, mas estuda aí a operação, sim. Agora, o problema todo é esse. Foi quando a gente começou com o Grivex, o caso lá, por exemplo, da Graça, Ania, o negócio todo, a coisa toda, que eu tive que esperar. Mas não, agora já está maduro. É a mesma coisa que agora, eu falar essas coisas, porque agora está maduro. Por exemplo, quando a gente fundou o Instituto, não estava maduro. Quando a gente fundou a IAC lá, com os processos todos que eu fiz aqui, pelo contrário, aí que não estava maduro mesmo, você lembra? Que ano foi aquele? Não, aquela reunião lá de New York, foi 2000? Vida, 2002. Foi a foto, né? Especialmente, foi? O 2000, Ia ser o Portugal dos propósitos. essa. Separação. E a IAC foi fundada em 2000, outubro de 2000. 2002. 2002 foi em Nova York, Foi pior. a passagem das unidades internacionais. Foi aonde deu o maior galho aí da turma. Isso, foi lá. Que aí a turma da Europa toda avançou, tal, vinha, tal. Deu um gado danado. Valdo, Custou. O maior trauma da turma. As consciências que fizeram curso intermissivo precisaram sair do Pombal ou continuava lá? Como é que era essa questão? Não. O curso intermissivo, quem estava fazendo, seguia a orientação do curso intermissivo. Pombal é uma das instâncias de estudo. É igualzinho os campos. Por exemplo, você estuda nessa universidade aqui, vai ter o campus de Natal, da Aracê, de Portugal,
Você está entendendo como é que é? Então, tinha vários lugares que a pessoa saía e passava lá a temporada. Voltava. Não, tem uns que dessomaram de lá mesmo, eles não voltaram mais. Então, por exemplo, lá era o peão. Todo mundo rodava, a maioria, e ficava lá, por causa do trabalho que a gente assentou a matriz. Eles assentaram, né? E a gente seguia aquilo. Entende? É igual agora, que eles assentaram tudo aí na Interlúdio. Mas agora, por exemplo, tem outras gerações. Agora vem os bisnetos, os netos e os filhos de vocês de outras vidas. Valdo, então deixa eu entender. Está entendendo? Esses que são agora dessa nova Comunex. Agora, não quer dizer, aí também ainda recebe gente que não tem nada a ver com curso intermissivo ainda. Estão assim, pré-curso, pré-cursista, pré-intermissivista, entendeu o que é? Entendi. Então, assim, no dia a dia, por exemplo, do Pombal ou de uma outra Comunex, as consciências, elas viviam, moravam lá e algumas delas saíam para fazer o curso intermissivo. Ora, morar, se a gente entender bem o que é isso, ela morava. Primeira coisa, lá não tinha rua, todo mundo volitava. Aqui, se não volitava, era levado em grupo volitativo para, igualzinho, do jeito que se usa aqui, maca, ambulância, as pessoas eram assim. Uma boa parte de você já aguentava a volitação, já entendia o progresso através da telepatia. Então, tudo é pinga e letra. Uma piscada é discurso de 1000 páginas. Então você poderia ter as duas questões. A pessoa está fazendo, a consciência está fazendo curso intermissivo estando no Pombal, ou ela sair do Pombal para fazer o curso intermissivo em outro lugar. E aí a gente poderia conviver lá com pessoas com consciências que não tinham feito curso intermissivo. Tinha gente que tinha até contato com outras comunidades, até um pouco mais elevado em matéria de fase de transição. Entende? Entendi. Negócio aí. Professor Walter. Eu vi o negócio do seu livro lá. Vamos tocar aqui para frente, está muito bom. É por ali. Você já deu a cópia lá para o Antônio? Põe no livro, eu vou pegar. Então tá. Vamos em frente. Professor Walter. Sim. Com tudo isso que você falou ontem na tertúlia e hoje, eu estou tentando compor, vamos dizer assim, cronologicamente, alguns fatos que a gente vivenciou, né? O que você... Olha a lógica, é isso aí que o Lógico está chegando à conclusão, que tudo está encaixado. Eu estou tentando entender. É que eu estou colocando aquilo que estava a lacuna, eu estou preenchendo algumas para vocês. Então, eu estou colocando a minha ótica sobre duas perspectivas. Uma sobre eu, enquanto pessoa membro de um grupo maior, na relação com um grupo evolutivo que tem uma missão, né? E a outra condição é sobre a perspectiva das pessoas que planificaram, ou seja, do orientador evolutivo, da transmitor, que essa estratégia grupal para conseguir fazer essa operação, né, ter um resultado positivo. Então eu vejo que existe um plano que foi feito, eu não sei como que foi, quando que isso foi concebido, né, de poder reunir esse grupo, que é uma coisa hoje única, né, uma oportunidade única da gente estar aqui. E essa reunião, vamos dizer assim, nós passamos por várias etapas onde tiveram intervenções grupais que foram pontuais para poder você aglutinar essas pessoas. Então eu pergunto para você, nós estamos passando por um momento de reorganização grupal, de ajuste para você de novo chegar, né, conseguir ter um resultado positivo nessa meta, né, conjunta. Agora vamos falar um caso seu. Pode? Pode. Não, uma coisa só para você pensar. Não é positivo, não fede nem cheira. Sabe aquele nosso amigo, a medicina? Ele nasceu antes de mim. Ele esteve lá. Ele não era de curso intermissivo. Agora, você ficou, fez curso intermissivo. Você veio para cá, ficou fascinada com o processo. Por quê? Era gente do passado seu. Agora, veja, comigo. Faz quase 50 anos. Mais de 50 anos. A gente conhece. Você entendeu? Mas os rolos particulares não permitiram que nada se conjuminasse, nem com você, nem comigo, nem com o processo da Conscienciologia. Houve processos pontuais, mas não resolveu nada. Há capítulos.
Se você entendeu isso aí, você vai entender tudo mais. Agora veja, ele tem processos, principalmente familiares, e você sabe bem. Sim. Você tem processos, principalmente intraconscienciais, você sabe bem. Sim. Com isso aí, eu acho que é o jeito. Teve uma época que eu quis te falar isso, mas eles falaram, não fala, você ainda não está preparada. Hoje eu acho que você está pronta, Sim. ready. Mas Acho que mais madura para enfrentar um pouco. você entendeu? Pensa só nisso. Olha seus contatos com isso, o seu problema, como é que você viu os processos dele, muito mais do que muita gente. Entendendo? Agora veja, amá-lo está nessa. Você vê lógica, como nós estamos falando aqui, você vê alguma lógica nisso? Sim. Raciocina por aí que você vai ver o resto. Agora, ó, aqui tem um monte de casos desses. Se a gente for pontuar, a maioria já tem isso aí, mas tem uns que a gente deixa. Agora, a maioria é porque o povo não pensa, não para refletir. Falta recolhimento íntimo. Por exemplo, só uma pergunta, ou vamos dizer, uma questão para você pensar. Você já pensou nisso? E você devia te perguntar assim, que relação não tem a ver com isso? Você agora vai começar a entender muito mais sério. Com o pombal tudo fica mais conhecido. Você está vendo a palavra procedência direta. Sua, dele, nossa, dos outros. Agora veja, ele veio antes. Eu acho bem absurdo de coisa aí, eu estava no meio também. Agora veja, ele tem uma aula para mim, quando eu era aluno de medicina. Não é esquisitinho? Tem mais gente, na medicina dá assim de gente, no meu povo. Eu comentei, inclusive, no grupo do Moacir, que eu conversei com ele há uns 15 dias. E eu senti um amelim muito grande, assim. Sabe quando você percebe que a pessoa não tem como resgatar. Sabe? Mas E até agora o processo todo aqui não adianta, né? Melinha é bobagem. é, O processo é superar aquilo. É igualzinho, você cometeu um erro, faz depressa e vê o que você corrige o mais depressa possível. Correr atrás entende? Não é só do prejuízo, mas do acerto, certo. do sucesso, do êxito, entende? Do resultado positivo. Da Agora, reparação. você sabe que, por exemplo, eu não sei, mas depois da tertúlia de ontem, eu acho assim, eu fiquei pensando muito, e eu acho que isso gerou uma repercussão Você muito não grande. pensou no nosso amigo lá, né? Esse aí é um caso interessante Bem para você. Presta atenção, não é estranho você, por exemplo, em outro lugar, por que você se interessou tanto pela pessoa? Você entendeu, não? Entendi. O povo falta desconfiômetro, sabe? Muitos É, conceitos. mas, Agora, por esse exemplo, desconfiômetro do positivo, tá. falta. Agora, se você entender isso aí, você vai devassar um monte de coisa da sua vida com as coisas todas. Falando nisso, como é que ele tá, hein? Então, eu conversei com ele, eu achei que ele está distante, conversei com a esposa dele para poder. E ele pergunta, porque sempre ele pergunta de você. É. Mas assim, ele tinha uma vontade de vir até aqui. Agora eu acho Não, que ele essa é a desistiu. história, desistiu por causa da idade. Ele nem pergunta muito, porque eu acho que isso é uma Aí palavra que. agora já é, É. isso aqui ó, é Melim, chama. Exatamente. É sinônimo, entende? Mas por aí, então, você veja como é que são as coisas. Agora, você vê no caso como é que as relações genéticas da família nuclear, a primeira família, né, que tem sua importância, né, que às vezes subordina determinadas coisas. Como é que tem gente que se liberta, que outros ficam presos. Agora aí entra muito o temperamento da pessoa, as últimas vidas que ela teve. Agora, você tem um padrão para você medir a sua autoconscienciometria através disso. Isso dá uma boa ideia sociológica e parasociológica sobre a história. Tá certo? Tá. Aproveitar esse. Ontem eu ia te fazer uma pergunta, até porque faz uma semana eu tive uma projeção com várias pessoas do meu grupo cá, eu não tinha entendido, porque eles apareceram como se fosse num grande
um palanque, tinham todos assim atrás de bancos sentados, e eu olhei assim numa coisa rápida, e eu tive uma visão zoom assim com cada pessoa. E aí tinha assim, eles estavam configurados como se fosse a pessoa relativa ao grupo karma da minha mãe, e tinha algumas pessoas que mostravam que estavam vivas hoje, ressomadas, e que mostraram que eles tinham referência com ele. Mas foi muito rápido. Eu peguei, olhei, eu não tinha entendido, sabe, professor Walter? Quando eu peguei, eu falei, mas. Aí eles mostraram, essas pessoas têm a ver com você. Eu falei, gente, mas eu não conheço ninguém. Eu pensei comigo, né? Como que tem a ver? Aí, durante a semana, parece que foi decantando a minha memória, assim, eu fui pegando o padrão holofensênico, eu fui lembrando da expressão das pessoas, e comecei a anotar. Aí eu falei, não, acho que tem a ver, sim, acho que eu tenho. Sempre tem. Eu falei, como a experiência extrafísica Ó, foi me mostrando dia após dia. Sua predestinação não tem ponto sem nó. E aí veio numa sequência de Tudo fatos. tem o antes, durante e o depois. Tudo entrosado. Agora, o que falta para a gente é lógica e racionalidade para identificar as coisas e dar o diagnóstico correto. Uma vez você comentou a questão da monitoria extrafísica. Você pode falar um pouco mais dentro desse contexto agora que você abriu mais o jogo? Você fala que alguns traziam outras consciências. Existe que eu estou sobre isso. Você falou isso. Mas você comentou uma vez das consciências de alguns de nós que traziam outras consciências para observar você, observar outras coisas e tal. É dessa fase. Vocês estavam lá. E isso, Sua diferença comigo é incrível. Você não tem nem metade da minha vida. É muito tempo que você está folgadão lá. O que você andou? é super focado. Entendendo? Então, e aí como é que era esse processo de monitoria? Porque tem a ver com isso que você falou de pegar, que a gente estava preso mais com as consciências. Gente, sempre tem gente abaixo da gente, sempre tem gente acima. De vez em quando os de cima chegam para você, pega os de baixo, vai ajudar. Você aí é monitor. Você está entendendo? Você está dando até orientação para aqueles que estão embaixo. Não é só monitor que estão de cima. Você também vai ser monitor que estão de baixo. Aí você já vira. Em vez de discípulo, você já é professor. Então, veja, nós todos somos discípulo que está de cima e somos professor para aqueles que estão de baixo. Sim, sim. Então, isso aí tudo você tem que levar em mente. Então, Alguns de vocês estavam presos, não só por vocês, que é aquilo que eu estava a falando, questão do grupo. mas devido à turma dos discípulos que ficaram de vocês. Então, por isso que eu estou perguntando. Então, esse trabalho de monitoria ocorria também em função disso. Isso aí é o tempo todo. Agora, por exemplo, hoje, isso que nós estamos falando aqui, abrindo o jogo, está servindo de padrão de medida para essas consciências que vêm para cá. Entende? Agora, da turma nossa mesmo, da época, hoje já tem pouca gente. Há casos isolados, muito isolados. Todo mundo já veio ou já resolveu alguma coisa. Agora já teve gente que já veio e já voltou. Isso tem. Também. Agora, Valdo, voltando àquela questão das conexões, né? Dos 16 que foram para lá, a questão de interlúdio, a diminuição do processo no pombal. E o pandeiro, como é que se encaixa nisso tudo? O pandeiro era para acertar os problemas na hora que fosse começar ali, porque ele envolvia o problema da melhoria do parapsiquismo do povo. Agora, aquilo foi feito que foi possível numa época adequada, mas não tem nada resolvido das coisas mais sérias, né? Porque isso aí é muito difícil. O problema todo, que é a parte moral, ou vamos dizer assim, cosmoética do saldo, ela supera o problema mecânico da comunicação. E a projetabilidade lúcida ela é colocada dentro do processo da comunicabilidade. Você está entendendo? Então ela fica secundária. Agora ali precisava de fazer para ver o que a gente ia poder ajeitar. E nós aproveitamos que eu estava trabalhando no livro, já fazia uns 19 anos, né? Quando eu publiquei era 19, mas já estava naquela ocasião, eu trabalhei, os 15 anos já estava já fazia reunião com esse povo, para ajudar. Agora ali, tinha muita gente da questão do pombal, mas tinha muita gente especializada de fora, tudo que eu beijei. Só para você ter uma ideia. Falando aí, abrindo o jogo para vocês, uma coisa que eu nunca falei. A Finlândia
ou da Finlândia, que ia somar lá nessa época, já estava aparecendo para ver. E outra coisa, tinha relação com as coisas minhas com ele, mas o negócio era assim muito tênue, muito distante, entendeu? Mas tudo tem. A gente não sabe esse nível de ligação que tem. Porque as ligações são assim, ó, aquilo que está perto de você, as ligações são mais nítidas. Depois vai ficando cada vez mais tênues e nebulosas, é difícil. Mas isso tudo tem relação. A Finlândia tem um papel sério nisso tudo aí, que eu não sei o que tem. Até a extensão disso eu não sei. Agora, a gente vê que dentro das conexões mais sérias tem um processo da intelectualidade, pedagogia, processo da natureza e o problema da ectoplasmia. Eles sempre falaram que lá o povo precisava desenvolver a energia do jeito que os russos andaram desenvolvendo por um lado, do jeito que os chineses andaram desenvolvendo por outro. A Finlândia precisava era disso. Eu tenho uma leve impressão que o EM vai trabalhar nisso. Deve mexer com parapsiquismo, né? Alguma coisa. Eu falei isso com aquela moça que esteve aqui. Expliquei isso tudo para ela. Você lembra que ela ficava, daí a pouco ela ficava estática, dentro do processo dela. Carolina. E no sentido de um oponente? Se dá um jeito. Lá tem que abrir o jogo. E outra coisa, é frio, tem água, a natureza é forte, entendeu? Mas junto com isso tem muita saga, muito folclore, muita coisa residual em matéria de mesologia que tem que ser superada, né? Papai Noel, Rena, não é fácil, né? Trenó, é duro. Isso não tem que ser. Baldo, aqui, ó. Aqui. A Comunex, que foi feita assistência Charlotte do Cristo Espera por Ti, é diferente do Pombal, né? E pelo que eu entendi, uma resposta que você deu para Carla domingo passado, é um pouco inferior e especializada em parte emotiva, emocional. E outra coisa, foi pensada para dar um exemplo, né, nesse nível, como é que funciona. É por isso. E podemos. Porque o Balzac, em vida, ele não estudou nada disso. Ele só estudou a sociedade. Tipo La Rochefoucauld, questão. Mas ele não viu essa engrenagem de bastidor mais séria. E essa da. Eles viam a engrenagem de bastidor das futricas, que é a chamada intriga da corte. Isso eles viam. Mas E essa Comunex é especializada em pessoas com problemas emocionais. Seria isso. não, essas Comunex são especializadas em assistência. Agora, dentro do processo de assistência, os assistidos, a maioria, tem problema da emoção animal. Não são bebês. A coisa clara é essa. Oi, Valdo, Sim. tá falando da Finlândia agora. A gente sabe que a gente está organizando uma viagem da IAC para a Finlândia esse ano. Como é que você acha que o grupo indo para lá vai poder ajudar? Qual a relação? O que você acha que pode otimizar os processos lá? Eu acho que devia de usar bastante estado vibracional para pessoas receber inspiração em loco, de visu, ou melhor, de ouvido. Entendeu? Isso vai ser importante. É estado vibracional, mexer com as energias. Para fazer rapport com o ambiente, com o holopensene lá, para a feira. Você acha que pode ajudar? Vai aonde, hein? Vai no inferno, vender no inferno. Certo, né? Para Carcassonne, né? Para a região dos Cátaros. E depois vamos para a Finlândia e depois acaba no campus da IAC. Vai aonde? Helsinki. Vai Helsinki, vai Tampere, vai. Tem mais umas 2 cidades que agora eu não Precisava lembro. te não. mandar recado para Carolina, né? Que a turma vai. Seria bom você contar com ela. Vai Povo também, vamos em 4 cidades. Tem endereço da Carolina para o negócio? Acho que a gente pode conseguir os dados dela. Não tem. Mas você acha que lá no processo do EM, lá, o que pode ajudar esse grupo estando lá na Finlândia? Faça isso que eu estou falando. Olha a inspiração, que é isso que interessa. Ele ainda não tem ainda capacidade de muito contato, ainda não, tem que ver. Vai ter muita coisa lá que pode ser vista. Vale a pena.
que é um novo mundo diferente, vale a pena ler. Agora, se de vez em quando vocês vão, como é que está o processo de inverno, frio? Vai ser no início do outono, não vai estar tão frio, não. Não, tá bem. É. Não vai estar tão frio. Não vai ser no. Vai estar com frio, não. Só na base de 2 graus. Claro que o padrão da Finlândia, né, gente? Pro padrão da Finlândia, não é o padrão do Brasil, né? É o padrão da Finlândia, então. Mas vai ser no dia, mais ou menos dia 10 de outubro. Tá no início do outono. Nossa. A turma vai levar a garganta. Se não levar, o negócio é comprar jornal. Jornal debaixo dos pés, jornal debaixo da camisa, debaixo da calça. E a pessoa vai andar com aquele barulho. Né? Eu já fui muito pobre nessa história, sei como é que é. Na Argentina, o negócio tudo dá, caindo as coisas assim, e você... E aí... Valdo, é fácil. Valdo. Ontem você comentou, você falou novamente da classificação em 3 condições, dos 15 ao 20, os 30 anos de ressoma e tal. E você comentou que a maioria aqui estava na faixa do meio, dos 15 aos 20 anos. Isso tem relação com o que você comentou hoje? Tinha alguns mais carregados e outros menos carregados? Esses menos já estão na condição de 30, como da sua mãe, ou de ressoma? São pouco. É minoria. A minoria absoluta são desses. Tá. A maioria está entre os 12 e os 15, mais ou menos. Agora, esse mais ou menos, o que é? Porque às vezes é positivo, devido ao problema da equipe. Entendi, do grupo. Dependência. Agora, por exemplo, aquela parte inferior, a maioria já não sou isso, porque senão não aguentava. Tá. Mas alguns chegaram a fazer curso intensivo, sim. Entendi. São mais assim, não é raro, mas são. Aí você comentou que na próxima a tendência é largar para o caso parecido com o da sua mãe. Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte, esses, por exemplo, que tiveram problema, que às vezes ressomaram logo, você está entendendo? Na história, quase que no tapa mesmo da situação, o que é que se passa com eles? Às vezes, eles admitem tudo que nós falamos, mas eles não põem a mão na massa. Não fixa, né? Interessante. Falta ali uma ligação, falta cimento, entendeu? Tem. É alguma coisa, a gente nota que tem uma lacuna, a pessoa está lacunada. Agora, isso é que às vezes reflete na pessoa, porque às vezes você olha a psicosfera, ela está lacunada mesmo, tem buraco. Pra gente fazer a parasemiologia, esse caso é bem interessante, né? Às vezes a pessoa não fixa, ela admite, mas ela não Agora, o problema se compromete. tem gente que vem logo, entendeu? Vem no tapa, então, pela situação, cada circunstância, é melhor. Agora, quando vem entre 12 e 15, é porque teve algum processo, ou acidente, ou doença, ou tragédia mais séria. Agora, já quando vai entre 25 e 30, atualmente, já muda. Aí a pessoa que já estudou, ela já vem, já tem alguma coisa para ser feita. Entendi. Então, o processo da programação existencial já é mais definida, mais séria, mais substanciosa, há uma densidade maior em favor do processo da paternidade geral. Ainda não é o O nosso nível caso. é melhor. Entende? Agora, quanto mais avançado desse, vai rareando um pouco. Sim. Agora, com respeito ao pulso intermissivo, é o contrário. Os que estão rareando lá embaixo, é que tem menos, porque esses fizeram, são poucos que fizeram pulso intermissivo. Uhum. Agora, a tendência na próxima é largar no geral, ou não dá Tudo para vai mudar. Nada vai ser como era antigamente. É o carnaval. Tudo vai ser diferente. Mas a tendência é essa, ficar mais tempo Pelo lá. menos se espera, né? Melhor. Se tudo caminhar bem, esse período é para fazer a colheita, então. É para assistir o povo aqui, para Colheita e a coisa. E também sementeiro. ainda, né? Isso tudo é feito simultaneamente. Uma tenda da outra. E aí É aprendiz ainda, né, é uma cadeia, né? Com elos. da atividade, né? As então é sementeira, colheita, ou se você quiser, análise, síntese, análise, síntese, análise, síntese, análise, síntese.
O seu Valdo, ontem eu não estava na tertúlia, mas já assisti o áudio depois em casa. E aí, à medida que eu ouvindo, assim, inevitavelmente me remeteu o mesmo padrão de energia bem próximo daquela conversa nossa lá no Carimã. Nossa, Então, assim, como é que eu aprofundo? Não. a Marina tem hoje cuidado, você tem testemunho. Não, pois é. Agora, sabe o que é o mais interessante? Que eu me recordo muito pouco, assim, do que foi realmente falado naquela vez. Mas o padrão de energia veio muito parecido. E foi bem Você lembra que eu interessante. falei sobre ela, que eu não disse tudo para ela, mas eu disse para você, assim, ela tem que mudar isso agora, porque senão ela afunda. Você lembra? Pois é, mas É um momento, isso agora é crítico. Quando eu entro nisso, isso aí é que eu chamo da cirurgia absoluta. Não interessa. Às vezes a gente vai fazer a cirurgia, a pessoa não precisa, não. É a cirurgia exploratória. É pior que tem. Você não está nem sabendo o que vai dar, mas tem que entrar. Pois é, mas assim, caso João. Pois é, mas então assim, isso quer dizer que o fato do que foi falado ontem também é mais um momento cirúrgico para mim, é isso? É essa interpretação que eu posso fazer nesse ponto? É analisar bem, fazer. Da sua vida. Não, pois é. Você teve até hoje. Sim, mas o de ontem. Mas teve outros. Mas Aquele dia lá do Donoci, só nós dois. Te pegaram. Agora, o nome lá em Verada era outro, né? Não é, pega pra... Tá. Mas o fato de ter me remetido tanto à questão lá do Carimã, né, ter ouvido a tertúlia de ontem, significa que, aprofundando no que foi falado ontem, o que o senhor falou ontem, é mais um momento cirúrgico para mim, no meu caso? Serve de exemplo. Quantos anos faz isso? Foi em 95, 13 anos, vai fazer 13 anos. 13 anos já. Vai fazer, no final do ano fazem 13 anos. 13 anos. De acordo. Ô Valdo, mas... Posso te perguntar? Vocês têm liberdade de resolver o que Aí eu quero saber assim, por que aconteceu? Qual que foi um dos motivos que deu esse tipo de fenômeno? Por que eu lembrei tanto? Veio tanto padrão de energia do Carimã? Aquilo ali era um ponto sério em você. Tão sério quanto ontem. Ano passado. Você saísse, ia acontecer isso. Aqui é um monte de gente assim. A hora que sai, em vez de encontrar com a turma certa, encontra com a turma menos certa. Para não falar que a turma é errada. Então, como é que fica? Agora, sabe daquela expressão que se usa muito? A pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Então, é a hora que a gente faz o enclaque. Você entra com uma coisa para segurar. Olha, não, é a sexta-feira à noite, hora do disparo. Cuidado que a encruzilhada está aí. Turning points. É isso aí. Eu já fiz isso com a Arthur Toconi. Você lembra do caso da médica de Belo Horizonte, do aeroporto? Do aeroporto, não, da rodoviária, que me telefona. E eu, antes de receber o telefone, alguém vai telefonar e eu vou atender. Que eu não atendi o telefone. Eu estava no escritório, sozinho em casa. Tinha pessoa em casa, 2 pessoas. Eu falei, alguém vai chamar? Vocês me chamam que eu sou aí. Eu estava no escritório, o telefone era no living. Entende? E ela chegou, eu falei 3 horas para ela, mudou a vida da pessoa. Isso aqui é. Às vezes, é o que eles fazem. Agora, aquilo eles colocaram tudo. Por quê? Aquilo influiu em muita gente. Por fato de ter ficado assim tão impactada e tão mexida com o que foi falado ontem, apesar de não estar aqui, isso tem alguma consequência? Como é que é? O que é isso? Como é que eu debulho isso? Quantas pessoas você influiu depois que você ficou? Na CCC inteira, cara. Não. Estatuto. Pensa só nisso. Valdo. Tudo foi você praticamente, com o passar do tempo, eu te coloquei, a turma toda te colocou dentro de uma condição de monopólio disso. Isso é bom. Você ficou dirigindo a situação. Peça. Valdo. Cara. Peça chave. Mas, não. Olha, mas eu queria fazer o link com o que foi falado ontem, entendeu? Assim, o que eu faço? Quer saber o seguinte? Tem alguma coisa que você decidir aqui? Sabe? Você não estava aí, né? Mas Sim. ela quer saber assim, traz algum fato novo, para fato novo. Oi, que viu?
conectada, entendeu? A questão é que eu falei, gente, me remeteu mesmo aquele negócio daquela conversa, me veio um padrão de energia assim, muito próximo. Deu impacto em todo mundo, eu sabia que ia dar. Agora, isso repetiu em você, porque você teve essa experiência isolada, sozinha, há 13 anos. O problema foi quase todos disseram isso. Agora, eu falei em você para dar um exemplo. Um exemplo isolado. Vocês agora estão vendo a coisa aqui em grupo, foi isso que eu quis sugerir. E lá foi um caso isolado. Agora, hoje eu falei um caso isolado, o caso lá dela. É isso. O caso isolado dela. Então, o que aconteceu ontem foi mesmo parte, só que em grupo, é questão de grupo, então, né? Mas, bom, agora, por exemplo, você estava lá em Barcelona, lá quando aconteceu o negócio, a mesma coisa. Agora, são momentos de destino, né? Mais sério, de vagem. Você comentou hoje a questão, quando perguntaram o motivo, né, por que você revelou, uma das coisas era profilaxia, né? No caso dela foi bem isso que você falou, né, que ia tender a se encontrar com outras pessoas e ia desviar. Já era uma peça-chave. Né? E era uma peça-chave. Todas as coisas que nós fizemos aqui para chegar na CCC, ela está no meio de... Que visão, né? Essa aqui, ó, eu segurei também, ela sabe disso. Com ela, ela lá não era bem viagem, era uma mudança, inclusive de interesse da coisa profissional, opção. Agora, ela aqui não, era viagem. Ó, para com isso, tem um negócio aqui, vamos ponderar. Ela aí, cai em si. Isso já faz mais tempo, muito mais tempo. Ela sabe disso. Agora, tem gente que a gente fala e a pessoa vai embora, né? Se você pensar dentro, uma pessoa quer que você gostar muito dela, então, foi embora. Entender. Parece que você está trabalhando, não sei o quê. Essa também está dentro da história. Por exemplo, quando fala em Cristo espera por ti, essa aí que devia de comparecer. Você está sempre aí. Você entendeu? E outra coisa, essa aí eu vi desde o início, menina. Depois ela veio lá para o Instituto, tinha 14 anos. Falou. E eu não sei, né? Estou fora disso. Inclua fora dessa, que eu não sei como é que está. Né? Mas tudo. Agora veja, quantos assim? Da turma aí que vem e vai, são bons que sempre, é isso? Viu? De ver. De ver, senhor. Lá para mim não é isso não, meu índice é pior do que esse aí, mais patológico. Não, meu índice de sucesso, fracasso, de incompetência, quer dizer, horrível isso. Mas veja, eu não tenho culpa, aqui, ó, eu tenho meus calabocas e minhas frases que consolam. Existe determinado limite que ele não pode ser ultrapassado. Então, desde já estou levantando a lebre. Sr. Walter, o senhor poderia aprofundar um pouco mais essa conexão do período lá do FIC de Barcelona com esse momento de agora do grupo? Qual é a ligação do grupo que esteve lá, daquele contexto de Barcelona, das repercussões do passado, com a ligação? Fundamental para o reagrupamento do povo. O negócio é reagrupamento. Existe uma diáspora e tem um reagrupamento. Isso aí, mais uma vez, é o processo sociológico. Para conseguir chegar aqui, foi importante ter passado primeiro lá, ter estado lá para conseguir Era chegar a aqui. base do processo que desencadeava. Eles colocaram muita energia naquilo, no caso dos processos da monja lá. Lá tem mais força para isso. Entende? É tudo nosso, tudo em casa. É como se eu tivesse levado todo mundo para minha casa e dado um café para todo mundo, ao pé do fogo. O problema lá foi ele. Isso, no caso, define também a Max Proex grupal aqui, das pessoas que estão aqui, em termos de trabalho e repercussão. Define o povo também que apareceu, aqueles que eram atravessadores que queriam passar a terra, aqui, fora, internacional, o povo todo que assacou alguma coisa, do ponto de vista até econômico, financeiro, contra a gente, com os negócios todos. Tudo isso define tudo. Agora, hoje, a hora que a gente reúne já
uma massa crítica, porque esse é o processo da massa crítica. A gente já tem uma massa crítica palpável, ela é concreta. Então mudou. Antes estava muito teórico, hoje está teático. Então a gente já pode abrir o jogo, é por isso que eu estou falando essas coisas. Você não acha que está mais teático hoje? Não, observa só o que tem acontecido nas relações das exposições e das ideias com isso que estou falando. Agora, compara lá para 90 e poucos as questões da cooperativa com isso. Não tem base de comparar. É incomparável, não tem jeito. Não tem base. Agora tudo é devagar e sempre. Vocês sabem, o César não está aí, né? Eu queria que ele falasse do negócio, que ontem nós concluímos o negócio. A turma estava falando lá, que já está há muito tempo que era a preocupação maior dele, né? E minha também, eu estava pensando nisso. Agora concluiu tudo, fechou todo o negócio. Agora, para vocês terem uma ideia, a gente gastou menos de 1 milhão, e se fosse vender hoje é mais de 3 milhões. Uma vergonha, né? Isso tudo, o processo do Brasil como é, e o provérbio de dinheiro, dá até pena. Agora, são mais de 2 milhões se ganhou de Bob's. E outra coisa, só de jogar isso com as coisas que tem aqui, aqueles meus 3 milhões de dólares já, ó. Povo que não sabe disso. Só esse aí chega facilmente a 10 milhões, pouco tempo. Contou por 3 e hoje já vale 10. Não, mas o problema é que lá não foi isso. Pois é, mas o total é o seguinte, ele pagou 900 e hoje vale mais de 3 milhões. Só isso aí. É muita coisa, se você for pensar. Agora, o César, eu queria que ele explicasse isso, porque tem gente que está bobeando aí, de vir comprar esses terrenos lá, da Vila Consciência e de tudo que está sendo feito, inclusive da turma lá da Ivex, o mais depressa possível. Que a hora que nós começarmos a construir isso aí, tudo pode aumentar. Eu estou falando aí, ó, o povo está ouvindo. Eu falava a mesma coisa quando nós viemos para cá. Compra esse terreno. Tem muito pouca gente que comprou. Bobeado. Os que compraram, né? O Ramon foi encerrado o trabalho. Todo mundo assinou, eu vi a documentação com o negócio todo. São 11 do lado de lá. 11, ele vai falar, são 11. 11 chineses. É um cavalo danado para arranjar CTI, sabe? CTE. Ovaldo, só uma pergunta. Por que você falou que para você era mais fácil fazer o agrupamento do grupo em Barcelona que o que seria aqui no Brasil? Porque lá desencadeava do processo da Vonja e as coisas que eu passei por lá, nessa vida e na outra. Mas você tinha mais facilidade energeticamente Não, sou- lá que aqui? É por causa dos processos, tá tudo livre, entende? Caminho livre. Freeway. Freeway é melhor do que a estrada vicinal. Provinciana, secundária, tá vendo? Outra coisa, quando a gente encontrou aqui, era só os índios, as marcas dele, passaram aqui antes, ninguém morou aqui antes. Muda tudo. E hoje nós estamos caminhando, no bairro da Cognópolis, viva Cognópolis. Vamos ver. Agora, o ideal seria era ser para Cognópolis, né? Tá, né? Mas não pode. Não pode. Entendeu? Agora, gente, eu queria perguntar para vocês, vocês sabem amanhã qual é o tema, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso? O tema é olho clínico. Pessoal, o assunto é olho clínico. A gente fez esse pedido para o professor Valdo, porque a gente está no 3º módulo do curso para semiologia. A gente ficou sabendo desse 30 verdadeiro. alunos, é isso? Tem 30 alunos. Vocês estavam lá no ciclo. A temática do módulo é psicossomática e energossomática. E a gente pediu para encaixar no domingo esse assunto para a gente poder aprofundar mais. Não vai ajudar muito, mas sempre põe uma pedra na construção. É isso, um tijolo. É isso. Agora, amanhã também nós vamos trazer 20 verbetes novos. Vocês se preparam para escolher. Não pode ter briga. Como se diz, não pode ter briga na eleição. E nada de fazer boca de urna. A maioria não vai poder fazer porque não sabe o que tem.
Pois é, 33 vocês podem dar então, porque hoje não tem eleição, né. Bom, pessoal, temos 3 pessoas aqui para divulgarem. A primeira, a Rosemary Salles, depois o Antônio Quitaguari e aí o Eduardo Martins. Bom, nós gostaríamos de convidar as pessoas que estão escrevendo livro ou que pretendem começar a escrever, né? Nós temos uma atividade semanal lá na Uniescom, na salinha lá do Auditório do Discernimento. É a dinâmica da escrita, é uma experiência que a gente já tem aqui no CAEC, tem uma outra turma que é segunda de manhã. Então a pessoa leva o material e ela fica imersa naquele Europensene, naquele campo, produzindo, escrevendo, e ao final ocorre o debate. Então a experiência que a gente tem é assim, bastante rica. Várias pessoas saíram da dinâmica porque chegou um momento que conseguiram instalar na própria casa ou na própria rotina da vida a escrita do livro. Então, o que a gente pretende é isso, é que a pessoa consiga manter um nível de auto-organização, de produção da escrita e replicar esse ambiente depois na sua própria casa, no seu ambiente, na sua base física. Então, quem quiser participar para conhecer, né, para ver como que funciona, começa todo domingo, né? Domingo, 9 horas, a pessoa vai, leva seu material, vai lá e faz uma experiência, tá certo? E aí, se quiser, depois faz a inscrição aqui mesmo na recepção do CAEC. Então, o primeiro dia vocês podem participar na condição de convidados, tá certo? Pessoal, o nosso aviso é em relação ao evento que está sendo organizado pelo Conselho Científico da Unicim, que é o primeiro encontro de qualificação da pesquisa conscienciológica, que ocorre de 25 a 27 de julho, sexta a domingo. Esse não é um evento que as pessoas vão apresentar seus trabalhos, mas é um evento que, com base numa pesquisa que vai estar sendo realizada a partir de hoje, amanhã e até próximo ao evento, né, a gente vai procurar diagnosticar quais são os principais pontos que requerem ações para a melhora da pesquisa em conscienciologia. Então, o evento tem 5 blocos: autopesquisologia, parapercepciologia. O terceiro bloco é o me ajudem a lembrar aí, verponologia. O quarto bloco, então, é argumentologia. E o quinto bloco, conscienciografologia. Estava querendo ver se vocês estavam prestando atenção. E o evento tem o preço de custo, não é? Até o final desse mês é R$50, durante o mês de julho é R$60 e no dia do evento é R$70. As inscrições podem ser feitas aqui na recepção do CAEC e as pesquisas já estão disponíveis hoje e amanhã. Quem quiser pode pegar aqui e devolver amanhã, ou então a pessoa pode responder amanhã. São 25 perguntas, 5 perguntas para cada bloco desses aí que a gente mencionou, tá? Depois pode pegar aqui com a gente a pesquisa e trazer amanhã. Pessoal, a gente queria dar um recado para vocês em relação ao curso Heterocrítica Especial 2, o avesso de um Balzac. As inscrições já começaram,